Eu ainda não tive essa oportunidade, né? Não havia tido essa oportunidade tão rica, tão preciosa, de falar para tantas tesoureiras. Então, é mesmo um privilégio para mim. Eu estou somente um pouco aqui meio, vamos dizer, chateada, porque está caindo direto a... Não sei por que a câmera, ela apaga. Para vocês, eu acredito que não, só para mim. Aí eu tenho que mexer aqui no mouse e não sei o que aconteceu aqui. Deve ser um probleminha no computador mesmo. Mas eu creio que não vai causar nenhum transtorno, eu espero. Mas eu queria também deixar um versículo para as irmãs que têm nos acompanhado na tesouraria, que está em Provérbios 3, o versículo 9 e a parte A do versículo 10, que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí o Senhor promete, né? Aí vem a promessa em seguida: e se encherão fartamente os teus celeiros. Então, que essa promessa do Senhor, não é, possa estar aí abundantemente na vida das SAFs, né, desta sinodal, para que todas nós possamos contribuir, não é, com a obra do Senhor. E quando a gente fala em contribuição, é bom lembrar que os dízimos e as ofertas são ordenanças, não é, instituídas pelo Senhor e que devem ser cumpridas, não é, por todas nós. Então, que Ele nos abençoe, a fim de que possamos sempre, né, estarmos prontas para contribuirmos com a obra do Senhor. E com certeza Ele irá transbordar, não é, os nossos celeiros, porque é promessa do Senhor e Ele cumpre. Então, que Ele nos abençoe nesta noite mutuamente. Né? Já fomos edificados com a palavra do Senhor que foi lida, com o devocionário, né? Então, que saiamos daqui também prontas, né, um pouco melhor, vamos dizer assim, para também servi-lo na tesouraria. Eu sempre digo que a tesouraria é mesmo uma função árdua, mas é muito gratificante, porque no nosso caso, nós estamos administrando uma oferta de gratidão que é entregue para o trabalho do Senhor Jesus. É um tesouro que é entregue. Então, por isso, né, no nosso caso, tesoureiros das SAFs, federações, da Sinodal, da SAF Nacional, é mesmo uma bênção, é um privilégio para nós administrarmos esses recursos, não é? Então, eu trago também o abraço da nossa Confederação Nacional, né, da pessoa da nossa presidente, Ana Maria Prado, com ela, os demais membros da diretoria, nossa secretária de atividades, trazemos o grande abraço e o carinho da Confederação para cada uma de vocês, tá certo? Dessa linda sinodal, que tem nos acompanhado, né, os trabalhos que vocês têm ouvidos aos sábados, que tem sido uma bênção. Então, que Deus continue fortalecendo as irmãs em todas as áreas, não é? E a gente sabe que a tesouraria, eu disse que a tesouraria é a base, não é? Que sustenta o trabalho financeiramente, né? Espiritualmente, o trabalho é sustentado por nossas orações, mas financeiramente, exatamente com as ofertas, né, que são entregues para o trabalho. Então, que Deus possa estar abençoando, né, continuar abençoando nossas queridas irmãs e a SAF representada aqui no Brasil todo. Eu, além de ser tesoureira da SAF Nacional, né, nesses 2 quadriênios, eu sou nesse biênio, presidente da Sinodal Paraíba, né? O que para mim tem sido também uma honra e um privilégio servir ao Senhor. Até o ano passado, estava como presidente da minha federação, que eu amo o trabalho da federação. Amo muito, porque o trabalho da federação, ele está ligado, não é? Às SAFs, né, hierarquicamente. Então, assim, é muito bom trabalhar com as SAFs, poder dividir o que sabemos, né, treinar, é sempre muito bom. E também sou presidente da minha SAF,
Meu esposo é pastor, não é? E há alguns anos que nós somos presidentes da nossa SAF, o que para mim também é muito bom, né? Então, Deus tem nos honrado, nos abençoado, e nessa noite nós vamos compartilhar um pouco com vocês sobre as atividades da tesouraria. É um tema, talvez vocês já saibam mais do que eu até nesse sentido, mas eu achei importante trazer assim essa orientação, né, essas informações, para que a gente depois, né, entre no que a Dailda me falou, a Dailde. Ela falou em previsão orçamentária e balancete ou movimentação financeira, né, na SAF e na federação. E aí nós vamos apresentar esses slides, né, fazendo assim uma visão panorâmica do trabalho da tesouraria, para poder a gente entrar nesses dessas duas ferramentas aí que também fazem parte da tesouraria. Eu não sei se teremos tempo, não é, Paula, para isso? Eu não sei se esse Zoom ele tem tempo, está limitado. Não, o nosso é assinatura. Ah, tá. Então, eu fiquei preocupada. Mas aí, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar aqui os slides. Chegou aí? Ainda não. Eu cliquei no share screen e depois, Paula, porque eu não tinha trabalhado com o... Já está aberto o arquivo que você vai compartilhar? Já está. Pronto, agora chegou. Chegou, então eu vou colocar em tela cheia, né? Isso. Então, o tema dessa oficina é o seguinte: noções básicas sobre as atividades da tesouraria nas sociedades internas. Por que eu falo sociedades internas? Porque é parte da SAF, federação e sinodal. Então, vai se aplicando a todas as áreas. Vocês estão vendo direitinho? Está tudo bem aí? Sim, tá perfeito. Oi, tá tudo perfeito. Tá bom. Sim, tá ótimo. Então, nosso objetivo tá com uma telinha preta aqui que eu não sei porquê. Deixa eu minimizar. Então, nosso objetivo é oferecer orientações básicas sobre o trabalho da tesouraria no âmbito das sociedades internas, em especial na SAF, né, que é onde nós estamos inseridas, e propor algumas sugestões sobre como dinamizar as finanças das sociedades, da SAF. Conceito: o que é tesouraria? É o lugar onde são guardados e controlados os numerários, ou os recursos, ou o dinheiro, né, de uma entidade. Tesoureiro é aquela pessoa que administra esses numerários, esses recursos, sob seus cuidados, em nome da entidade que ele representa. No nosso caso, tratando-se de sociedades internas da igreja, a tesouraria é responsável pelo recolhimento e guarda dos valores que serão administrados de acordo com o orçamento aprovado pela sociedade. Então, aqui já aparece essa palavra, não é? Orçamento, que naturalmente trata-se da previsão orçamentária, que deve ser feita anualmente na SAF, né, e nas federações, e a cada 2 anos na sinodal e a cada 4 anos na SAF nacional. Qualquer dúvida, vou anotando aí, que a gente, quando retornar, a gente vai esclarecendo melhor. Aí, vejam bem, ainda que despesas extras possam surgir a qualquer momento, o procedimento adequado é que todas as receitas e despesas das SAFs sejam planejadas, orçadas e aplicadas de conformidade
com o que foi definido em reunião plenária ou em reunião executiva. Mesmo tratando-se de uma sociedade tão pequena como é a SAF, para garantir a credibilidade do trabalho, é importante que haja o mais cuidadoso controle das receitas e despesas. E a tesouraria é esse órgão, né, responsável por manter esses cuidados, né? Ou este cargo, esta função, né, responsável para manter esses cuidados. Competência da tesoureira, né? O nosso guia, no seu artigo 17, ele define a competência da tesoureira. São elas, né? Receber verbas, anuidade individual e doações, escriturando-as devidamente em livro próprio ou no caixa eletrônico. Efetuar pagamentos conforme resoluções da plenária ou da executiva, né? Ou da diretoria. Neste último caso, sempre há de referendo da próxima plenária. Ou seja, quando a diretoria, né, decide, resolve efetuar uma despesa na próxima reunião plenária ou na próxima executiva, né, deve ser apresentada, né, essa despesa. Compete à tesoureira ainda, né, efetuar o pagamento da anuidade individual à federação, no caso da SAF. E no caso da federação, repassar para a sinodal. E a sinodal repassar para a Confederação Nacional. Então, eu já explico aqui, como as irmãs já sabem, a SAF entrega 100%, né, da sua contribuição anual pela quantidade de sócios, a federação, por sua vez, fica com 50% e repassa os outros 50% para a sinodal. A sinodal fica com 25%, ou seja, com a metade, e repassa os outros 25% para a Confederação Nacional. Apresentar balancete ou movimentação financeira, como as irmãs queiram chamar, à plenária e na comissão executiva também, né? E anualmente o relatório ao Conselho da Igreja e, no caso da Federação, anualmente no Congresso, né? Em cada reunião plenária e em cada reunião executiva, devemos apresentar a movimentação financeira, ou seja, toda vez que tem uma plenária, a presidente, na sua pauta, ela deve passar a palavra para a tesoureira para que ela preste seu relatório. E o que é esse relatório? É discriminar, informar tudo que foi o saldo anterior, as entradas e as saídas, discriminadamente. Do mesmo jeito, a federação também, a tesoureira da federação e da sinodal devem fazer o mesmo em suas reuniões executivas. E aqui salientamos que com a documentação comprobatória, né? No caso do relatório anual. Nos balancetes, você está com um livro, se alguém quiser saber, verificar as notas, você pode também informar. Mas sempre as irmãs não perguntam, né? Agora, nos congressos, é interessante que se leve toda a documentação comprobatória. Às vezes, eu ressalto aqui que nem sempre o nosso conselheiro, ele repassa para o conselho da igreja o balancete, mas é sempre bom estarmos com isso tudo em dia, não é? O nosso guia também, está tudo em ordem aí, irmãs? Sim, Quitéria. Porque eu não estou vendo vocês. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Tá bom. Então, o nosso guia, na parte comum, no seu artigo 6º, também define como são constituídas as finanças da SAF, né? No caso das sociedades locais. As finanças da sociedade local constituem-se de verbas voltadas pelo conselho, e aqui eu abro um parênteses para dizer, tem igrejas que não permitem, são poucas no
país, mas tem, que não permitem que a SAF ou as sociedades internas façam movimentação paralela, que tenha seu caixa, que tenha mensalidade. Então, nesse caso, eles devem votar uma verba, né, para suprir essas necessidades, tanto com referência à contribuição anual, como com referência às despesas que as irmãs queiram, que as irmãs tenham planejado realizar, né? Então, e também, independente das irmãs terem a sua movimentação financeira, o conselho, a critério do conselho da igreja, né, pode também ser votada uma verba menor, né, para cada sociedade, havendo necessidade, as irmãs poderem recorrer ao conselho da igreja. A minha igreja, né, em especial, ela vota uma verba para cada sociedade. No entanto, como a gente sabe, a SAF sempre é aquela sociedade que não pede, né? Que ela tem sua movimentação financeira, suas doações, suas ofertas, e sempre ela arca, né, com suas despesas. Mas, havendo necessidade, pode-se recorrer ao conselho. E tendo condições, né, com certeza a igreja vai colaborar conosco. Constitui também, né, as nossas finanças e movimentação dos movimentos financeiros de sua própria iniciativa, previamente aprovados pelo Conselho da Igreja. Ou seja, nossas ações em todas as áreas, inclusive na área de finanças, na área financeira, deve estar sempre, deve ser sempre apresentado ao Conselho da Igreja, né, através do nosso conselheiro, para que eles possam aprovar, né? A SAF não é né, vamos dizer, uma caixinha dentro de uma caixa grande. Não, ela faz parte e está subordinada ao conselho da igreja, né? Ela faz parte da igreja. Então, por isso, tudo tem que ser aprovado, previamente aprovado, né, pelo conselho da igreja. E também compõe-se de ofertas e doações voluntárias. Cada sociedade interna local, considerando o seu número de sócios, né, no caso da SAF de sócios, deverá enviar o valor devido da anuidade por contribuição individual para a sua respectiva federação, né? E ela é subdividida na federação, sinodal e confederação nacional, nos termos desse guia. Então, no caso da SAF, o nosso percentual é 3% do salário mínimo. Esse percentual, ele foi definido há muitos anos atrás no Congresso, né? Existe essa ata, né, com a secretária de atas, e está lá documentado. Agora você pode me perguntar, e quando surgiu a contribuição anual? Surgiu quando a nossa igreja, o Supremo Concílio, ele vamos dizer assim, editou, não é aquele o MUSE antigo, onde tem todas as resoluções, orientações, conceitos, funções, distribuição, né, como seriam os cargos. Então, lá também está instituída a contribuição anual. Quando a IPB formalizou, não é, tudo isso através de um documento que foi o MUSE, que hoje nós temos o guia. Somente a título de informação, se alguém nos perguntar, não é? Atividades da tesouraria. Quais são as nossas atividades do dia a dia? É um item bem prático, não é? Efetuar os recebimentos e pagamentos, registrar os lançamentos de entrada e saída, prestar contas, disponibilizar documentos e relatórios, cumprir determinações. Aí aqui eu trago essa orientação, não é? É preciso destacar que a tesouraria não é um órgão de planejamento, ou seja, ou de execução das ações em nome da sociedade. Nós cumprimos as determinações do que a diretoria executou e planejou, né? Nós não temos autonomia, vamos dizer assim, para fazer nenhuma despesa em nome da sociedade,
né? Nós cumprimos a determinação do que já foi planejado, executado, né? Através da diretoria. Aí está no guia também, no seu artigo 12. A tesouraria é uma função muito importante, né? Eu falei no início sobre isso da minha fala, da minha saudação, para as sociedades internas. Ela não aparece, mas está presente em todas as áreas. Um exemplo, a SAF vai fazer uma reunião departamental, né? Pode ter uma despesa com cópias, né? Ou com algum mimo, ou com material que as irmãs queiram, ou seja, mesmo numa simples reunião, que a gente pode dizer assim, simples no sentido de ser tão pequena, uma reunião departamental, nós temos alguma despesa, não é? Para facilitar a execução e controle das atividades da tesouraria, relacionamos algumas orientações que poderão se adequar à realidade de vocês, né, ou não. Primeiro, uso de conta corrente ou conta de poupança, né? Então, seria muito bom que cada federação, a SAF nem tanto, mas cada federação, cada sinodal tivesse uma conta de poupança aberta em nome da presidente e da tesoureira, para que haja essa movimentação, para que o dinheiro não fique na minha conta pessoal como tesoureira e nem também em minha casa. E essa orientação a SAF Nacional tem orientado, né, que as irmãs, na medida do possível, abram uma continha para depositar os recursos, em nome da presidente e da tesoureira. Uso de recibos, entradas e saídas, né, quando qualquer recibo, nas entradas prepara recibo, nas saídas também. Uso de notas fiscais. E aqui é importante ressaltar isso, irmãs, o cuidado que devemos ter para com o que aceitamos como nota, como recibo, né? Então, é importante a gente verificar o uso de notas fiscais e cupons fiscais, né? É bem verdade que muitas vezes nós podemos fazer alguma despesa, por exemplo, as irmãs que confeccionam, né, os seus artesanatos, e nós às vezes compramos a elas e elas não têm nota fiscal, mas você pode preparar um recibo em nome da federação e coloca o nomezinho dela embaixo com o CPF e ela assina, então está documentado, tá certo? Também é um lugar adequado para o trabalho na tesouraria, é bom ter uma organização para a gente não perder notas, documentos e etc. Esse item não é o caso da gente, plano de conta, né? O uso do livro caixa ou caixa eletrônico. Hoje, muitas federações sinodais e até SAFs já usam o caixa eletrônico, que é uma planilha do Excel. É a que nós usamos na Confederação Nacional, é a que a IPB usa, e é muito bom porque facilita muito, né? A gente não está escriturando tanto no livro, porque podemos errar. A tesouraria precisa contar com um lugar adequado, né, para fazer suas atividades e guardar seus documentos, como já falei no arquivo, a fim de assegurar que tudo seja feito com clareza e lisura, pois se qualquer um dos movimentos, né, de entrada e saída ficar sem registro ou controle, isso poderá acarretar diferenças no fechamento das contas. Uma sugestão: quando a igreja possui secretaria, a sociedade, ou seja, a SAF, a UPH, pode conservar um arquivo neste espaço, tanto para guardar os documentos da tesouraria, como outros da sociedade, né? Relatórios, livro de atas e etc. Infelizmente, é comum a perda de documentos, a gente sabe disso, livros, não é? Quando há mudança de diretoria. Então, é importante que a gente tenha esse arquivozinho, né, ali no local, no espaço, para que a gente não venha perder, não venha extraviar, na verdade, esses livros. Todo e qualquer lançamento deverá ser feito no intuito de se registrar os fatos conforme
seus acontecimentos, né? A tesouraria deverá, na sua rotina, estabelecer o que se aceita ou não como documento comprobatório de suas despesas. No entanto, sempre que possível, deve-se exigir notas fiscais e ou cupons fiscais para suas comprovações, né? Então, hoje, a maioria dos estabelecimentos tanto emitem notas fiscais como cupons fiscais. Então, é muito importante que a diretoria, a presidente ou quem é delegar, fazer uma despesa, lembre-se dessa documentação, porque é muito importante para a tesouraria. Inclusive, o cupom fiscal, ele deve ser logo xerocado, né, tirado cópia, porque ele apaga facilmente, né? E com referência a registrar os fatos, isso é importantíssimo, porque, né, as pessoas podem indagar, foi gasto com isso e não está registrado. Um exemplo, a nossa federação, ela vendeu bolsas que sobraram do Congresso. Aqui na nossa região, é muito comum o Congresso ter bolsa, camiseta, né? Então, aquelas bolsas que sobram, então a federação, ela vende, né, para ajudar nas despesas. E aí, você pode, aqui aconteceu que nós vendemos e no Congresso nós colocamos lá, vendas de tantas bolsas. Por quê? Porque as irmãs, ou seja, lá no caixa estava no relatório, né, vendas e bolsas, porque alguém pode perguntar, e as bolsas que nós compramos não está registrada aí? Então, nós temos que nos assegurar de todos os meios para que tudo seja feito, né, com a mais transparência possível, porque trata-se de dinheiro, de recurso, não é? Nos casos de sociedades pequenas, como é o caso da SAF, de pequena movimentação financeira, a própria tesoureira pode guardar os documentos em seu poder, né? Então, aí fica a critério, né? Contudo, em qualquer situação, é preciso que o trabalho seja feito com cuidado, diligência, dedicação e transparência. Aí aqui eu trago os deveres das sócias, que está também no artigo 6º do nosso guia. Porque alguém pode nos perguntar também, aí a tesoureira pode ter ciência e responder, não é? Primeiro, cumprir fielmente as disposições do guia. Acatar as deliberações tomadas pela plenária, diretoria ou comissão executiva. Participar com interesse, dentro das suas possibilidades, das atividades da SAF. Exercer com zelo os cargos, comissões ou incumbências que lhe forem atribuídos. Prestigiar as autoridades da igreja em todos os âmbitos. Contribuir moral, espiritual e financeiramente para o desenvolvimento do reino de Deus na terra. Entregar a contribuição anual estipulada pela Confederação Nacional. Como já falei, que é de 3% ao ano, né? Contribuir com as verbas votadas pela SAF quando for esse o caso. Ou seja, quando a SAF tem mensalidade, então é um dever nosso também contribuir, né? E essa mensalidade, ela deve ser votada, né, o seu valor, né, em plenária, para que todos tomem ciência. Aqui eu trago uma orientação sobre a análise das contas e parecer. Quem é que analisa as contas da SAF, da Federação, da Sinodal, da SAF Nacional? Então, na SAF local, esta análise e o parecer deve ser feito pelo Conselho da Igreja através do conselheiro. Na federação, deve ser feita pelo secretário presbiterial, juntamente com a representante da sinodal, por ocasião do congresso anual. Eu volto aqui para dizer que na SAF também é anualmente, né? Alguém perguntou, mandou uma mensagem para mim. Eu gostaria que você mandasse um modelo do relatório que a SAF deve fazer da tesouraria para mandar para o Congresso. Então, a SAF não manda relatório para o Congresso de tesouraria, né? Só vai o relatório da presidente, da sociedade. Da tesouraria deve ser feito e entregue ao conselheiro, né? Para análise
né, se há essa praxe aí, né, nas igrejas de vocês. Mas essa é a orientação, né, que é dada pelo nosso guia. Então, no Congresso, são duas comissões que fazem parte dela, o secretário presbiterial ou sinodal e a representante da sinodal ou a representante da nacional no Congresso da sinodal. Então, é a comissão de exames de contas e exame de atas. Então, o Congresso, já duas comissões, né, que já ficam com essas duas pessoas, e outras irmãs que queiram participar também. As tesoureiras presentes podem participar também com eles, as secretárias de atas também podem participar. No entanto, quem faz a análise e emite o parecer são essas pessoas que eu citei. Na sinodal, novamente, repetindo, deve ser feita pelo secretário sinodal, juntamente com a representante da SAF Nacional, por ocasião do Congresso Bienal. E na Confederação Nacional, quem é que faz essa análise? É a Junta Patrimonial do Supremo Conselho da IPB anualmente. Ou seja, não vai esperar os 4 anos. Todo ano, eles analisam e aprovam as contas da Confederação Nacional. Tendo em vista ser né, muito expressivo, então, anualmente, eles já vão fazendo essa análise. Aí, aqui eu trago esse item, a previsão orçamentária. E eu já adianto para todas nós, o que é previsão orçamentária? Né? É o processo de análise e decisão sobre como e onde serão investidos os recursos da SAF, da Federação, da Sinodal e da Nacional, né? Ou seja, é uma previsão das despesas futuras. E por ser uma previsão, ela é uma suposição onde nós iremos investir, né, ou fazer as despesas em nome da SAF, da Federação, da Sinodal ou da Nacional, né? Então, assim como nós fazemos o planejamento das atividades que serão desenvolvidas a cada ano pela Federação e SAF, a cada 2 anos pela Sinodal, a cada 4 anos pela Nacional. Assim também devemos fazer um planejamento financeiro, ou seja, onde nós vamos investir os recursos que são entregues para o trabalho, né? Deve conter nessa previsão orçamentária as despesas fixas, normalmente todo ano nós temos despesas fixas, e outras que a diretoria queira executar, né? Então, como eu falei, é uma previsão, então trata-se de uma suposição de futura, onde vamos gastar, onde vamos investir, e que pode haver o quê? Realocação de despesas, por isso é previsão, realocação, podemos acrescentar outras, suprimir outras, então isso aí, no decorrer do ano, é que a diretoria vai, não é, vendo tudo isso, sempre com o olhar voltado para esta previsão orçamentária. Então, como ela deve ser apresentada? Na SAF local, no início de cada exercício ou no final, né, conforme as irmãs queiram. Normalmente, a diretoria eleita apresenta no início do ano, na primeira plenária. Na federação, deve ser apresentado no congresso anual. Na sinodal, no congresso bienal. E na nacional também no nosso congresso, né? Na SAF, se a diretoria quiser fazer já no final do ano anterior, também pode, né? Se a sua primeira plenária já foi em dezembro, já pode apresentar. Se for em janeiro, então fica a critério de cada SAF. Aqui eu trago sugestões de como nós poderíamos captar recursos para a SAF. Aqui é mais uma sugestão, uma orientação. Cada sócia deve aprender a contribuir com a sociedade com consciência, gratidão e no alcance do que Deus lhe tem concedido. Ou seja, as ofertas que nós entregamos para o trabalho do Senhor é algo muito voluntário, pessoal, individual. Letra B, preparem o orçamento anual e apresentem ao Conselho com um pedido para que seja votada uma verba para a sociedade,
com liberação mensal. É aquilo que eu falei, né? É uma sugestão. Se o conselho, se a igreja tiver condições e o conselho aprovar, então pode ser votada uma verba, né? Para ajudar as sociedades. Definam uma mensalidade acessível para as sócias, para todas as sócias, incluindo nela a contribuição anual para a federação e o valor da SAF em revista. Exemplo, se sua igreja, o conselho permite que haja movimentação financeira na SAF e nas demais sociedades, então essa mensalidade que vocês, né, que a gente pode definir, nós poderíamos incluir nela a contribuição anual, né, para a federação e o valor da SAF em revista. Na minha igreja, por exemplo, na nossa SAF, temos uma mensalidade de R$10. Desses R$10, por incrível que pareça, ela já está contribuindo já está, vamos dizer assim, pagando, não é? Sua contribuição anual e a SAF em revista. Então, facilita para a promotora fazer, né, as assinaturas da SAF em revista. Promovam campanha para que irmãs que possuem mais recursos, anonimamente, assumam a mensalidade durante o ano de outras irmãs que enfrentam dificuldades em contribuir. Ou seja, se tem irmãs, normalmente tem, né? Que muitas vezes não têm muitas condições financeiras, então temos outras irmãs que podem ajudar anonimamente, não precisa dizer, né, para aquela irmã, e aí a mensalidade dela pode ser paga por outras pessoas. São apenas sugestões, viu? Programem eventos durante o ano destinados a levantar recursos para as atividades da sociedade. O jantar, através de jantar, almoço, brechó, né, festa social. Isso aí, irmãs, se sua igreja permitir. Tudo isso tem que ser com a aprovação do conselho da igreja. Então, assim como a gente apresenta a previsão orçamentária, né, faz o orçamento para o ano, devemos também apresentar o planejamento da sociedade também, das atividades, não é? Para que seja aprovado pelo conselho da igreja. Promovam campanhas que estimulem a criatividade e a abnegação das sócias em levantar recursos através de trabalhos manuais, venda de comida e etc. Já seria outra atividade. E aqui eu saliento novamente, façam tudo em concordância com o conselheiro da sociedade e com a aprovação do conselho de sua igreja. Conclusão. Desejamos que o Senhor abençoe, né, as irmãs representadas aqui nessa noite, que atuam nesta área, que parece ser tão árdua, né, mas ao mesmo tempo tão gratificante, pois administramos um tesouro dedicado ao trabalho do nosso amado mestre, o Senhor Jesus, né? Então, a ele seja a honra, a glória e o louvor. Mais um versículo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E aí, minhas queridas, eu vou ter que... Como é que eu vou sair aqui? Stop stop share acho que é. Pronto. Bem, foi essa visão aí panorâmica. Se alguém se ficou alguma dúvida, as irmãs podem, né, perguntar. Eu também não sei a experiência de vocês, como é que vocês trabalham aí na Norte Paulistano. Se é bem parecido com isso que falamos, ou se é diferente. Aqui na nossa igreja, Quitéria, nós fazemos assim, temos a mensalidade, e aí nós vamos trabalhando o ano inteiro com o resultado dessa mensalidade, a contribuição anual também é resultado dessa mensalidade, e ofertas que algumas irmãs dão durante o ano também. Mas é mais ou menos assim. É mais ou menos assim mesmo, né?
e numa necessidade extrema, por exemplo, aniversário da SAF, às vezes a SAF não pode arcar com tudo, a igreja ajuda, não é? Para o bolo, para alguma coisa, né? Então, só muda de endereço mesmo, não é? Esse ano foi um pouquinho atípico, né? Por conta da pandemia, né? É Então, o verdade. conselho quer ajudar a gente para poder suprir a per capita, porque, na verdade, a gente só teve 2 reuniões no início do ano. Então, a contribuição ficou complicada das irmãs para poder tá fazendo a contribuição. Então, a gente pediu a colaboração do conselho, que a gente pôde estar cobrindo, então, a nossa per capita. Benção. Aqui nós baixamos pela metade, né? Porque como a gente não tem atividade, então baixamos pela metade para que elas pudessem, né, estar repassando, não é? Para não ficar tão dispendioso. E aí a tesoureira coloca a continha dela lá, o número da conta, e as irmãs vão depositando. Então a gente sempre tem que ir, não é? Aí driblando para a gente no final do ano não termos tantas dificuldades, não é? Você vai falar sobre o Natal Missionário, não? Da contribuição do Natal Missionário? Sim, podemos falar antes da gente ver o modelinho da previsão orçamentária, né? Então, o Natal Missionário é um projeto da Confederação Nacional das SAFs, onde é previsto a cada ano, né, de janeiro até dezembro, nós podemos ofertar, as SAFs, federações sinodais, poderiam ofertar. Eu posso fazer minha oferta individualmente, né, se eu desejar, mas posso também arrecadar na minha SAF, repassar para a federação, as federações podem repassar para a sinodal, ou seja, fica a critério de cada sinodal, de cada federação e SAF, conforme as irmãs acordarem. Bom, se a sinodal vai centralizar, tudo bem. Então, a Dailde, né, que vai estar à frente de tudo isso aí, orientando as federações, com a nossa irmã Paula, né, e até chegar nas SAFs. Mas a SAF, a sua igreja, qualquer um de nós, podemos depositar na conta que foi aberta exclusivamente para o Natal Missionário. Então, são ofertas que podem ser depositadas durante o ano, de janeiro até dezembro. Agora, no mês de dezembro, nós precisamos repassar para os missionários até o dia 15, mais ou menos. Por quê? Porque a tesouraria da IPB, ela tem um recesso, acho que é depois do dia 20. Dia 20, então ela tem um recessozinho de final de ano. Então, para que o missionário receba ainda em dezembro, é necessário que a gente, que nós repassemos, né, aquelas que puderem, até o dia 15, mais ou menos, de dezembro. De dezembro? De dezembro? De dezembro. Ah, tá. Aí, veja, aí você pode me dizer assim, não, mas minha SAF só vai poder depositar no dia 30. Não tem problema, já fica para o ano seguinte. Uhum, tá certo? Esse ano, como é um ano atípico, que teremos, assim, né, teremos, vamos dizer, alguma dificuldade de alguém que não pôde contribuir, então é importante que as irmãs, o quanto mais cedo depositarem, melhor. E não tem valor fixo, né? Como? Não tem valor fixo aí. Não, é uma oferta do coração, não é? Oferta do coração, tá. Agora tem o cofrinho, não sei se vocês receberam os cofrinhos. Os cofrinhos, eles ajudam muito. Aqui, o ano passado, os cofrinhos deu assim né? Acrescentou muito nas ofertas, porque aí as SAFs receberam e muitas puderam, nos congressos, até entregarem às federações. Esse ano foi mais difícil, porque os cofrinhos, devido à pandemia, não puderam chegar com muita antecedência, né? Mas, independente do cofrinho chegar, né, as irmãs, como a nossa presidente tem orientado, pode fazer seu cofrinho em casa, né, e reservar a sua oferta, não é? Que podemos entregar de todo jeito, né? Não precisa ter o cofrinho. O cofrinho é bom, ajuda muito. Mas as irmãs também podem,
né, depositar na conta independente do cofrinho. Já fazer seu cofrinho em casa, sua poupança, alguma coisa, né, pensando no Natal missionário. Agora, no dia do culto de ação de graças, pelos 136 anos da SAF Nacional, a cada ano que acontece numa região, naquele dia também é tirada uma oferta. Como esse ano o culto será online, nós podemos também depositar aquelas irmãs que puderem, né? No mês de... ou na sexta, na semana, não é? Vai ser dia 7. Então, pode depositar antes ou depois, durante aqueles dias também, uma oferta que é retirada, né? Nesse culto de ação de graças. O ano passado foi na leste de Minas, na cidade leste de Minas. E nós conseguimos lá no culto ter quase 6 mil reais de oferta. Né? Esse ano eu creio que vai ser um pouco mais difícil, porque a gente no culto não será presencial, será online. Mas nós podemos também depositar aquelas irmãs que desejarem, né? Como também foi feito depósito no especial A Mais Servir. Algumas pessoas depositaram. Então, o Natal Missionário, ele continua, é anualmente que a gente manda ofertas. O ano passado foram 403 missionários que foram abençoados com as ofertas. Esses missionários, eles devem estar, ou ser, né, cadastrados na APMT, na Junta de Missões Nacionais, Missão Kaiowá e no PMC. Tem missionários que estão no campo, mas não são cadastrados. Então, eles, infelizmente, não receberão, né? O número da conta você tem fácil aí, Quitéria? Tenho sim. É 74. Eu passo para você, é 1515, eu passo direitinho, é melhor, porque assim, né? Tá. Eu tenho um folder também do Natal Missionário, eu vou passar para a Daílda, então, e ela repassa para vocês. Pode ser? Tá bom, pode ser. É no Banco do Brasil, uma conta pessoa jurídica. Acho que é a agência 0083. Mas aí eu vou passar direitinho, porque eu estou segurando aqui o mousezinho para não cair. E aí eu passo para a Daílde e ela repassa para vocês. Tá bom. Mais alguma colocação? Eu queria falar, Lúcia, não sei se estão me vendo, porque eu não estou vendo. Sim, estamos vendo. Estamos. Tá bom, querida. Esse folder nós já recebemos pela federação. Nós temos já o número da conta, acho que a Zulimar fez confusão, porque eu tenho aqui como vice-presidente da federação, eu repasso no zap dela. Pode deixar, a Silmara está presente também, mas acho que ela não está conseguindo falar. Eu acho que vocês já passaram, Lu, mas eu queria novamente, se fosse possível, tá bom? Eu tenho, a Silmara tem, eu te passo, querida. Tá bom, obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo. Lu, eu tenho uma dúvida. A gente precisa passar para vocês ou a gente já passa direto para a Nacional? A oferta do Natal Missionário. Quem está fazendo a pergunta? Quem está perguntando? Zu? É Ana Maria. Hã? Ana Maria, da Aliança. Nós vamos passar para a nossa tesoureira, a Sueli. Então, a gente repassa para a Sueli e a Sueli faz o repasse da federação, certo? Então tá bom. É só essa a minha dúvida. Tá bom, beijo. Obrigada. Eu vou tentar... Se eu sair, eu entro novamente, viu, Paulo? Porque eu vou abrir os 2 documentos para a gente mostrar para ela a previsão orçamentária, o modelo e o modelo do balancete, tá certo? Tudo bem. Engraçado. Fim da apresentação.
Irmãs, coloquei no chat os dados. As tesoureiras receberam pelo grupo da tesouraria e devem ter repassado também para as SAFs, ok? Mas, em todo caso, está aí no chat. Quem não tem, dá uma olhadinha aí que tem os dados. Banco do Brasil, agência 0083, dígito 3, e a conta é 74515, dígito 4, ok? Obrigada. Irmãs, vocês estão me ouvindo? Sim, Silmara. Sim, Silmara. Tá, sou Silmara, presidente da Federação Centro-Norte Paulistano. Não estou conseguindo abrir minha câmera, meu computador está pedindo para reiniciar, e eu acabei não reiniciando para não perder nada. Então, assim, Quitéria, não necessariamente é necessário as irmãs, tá? Eu estou falando especificamente agora para as minhas meninas, não precisa passar diretamente a oferta missionária, né, o Natal missionário, para a tesoureira da federação. As próprias tesoureiras das SAFs podem fazer o depósito diretamente nessa conta. Então, foi passado, nossa tesoureira da ILD passou tudo direitinho, e nós, como presidente, também encaminhamos para as presidentes de SAF. Então, eu só reforço, não é necessário passar para a tesoureira da federação o valor. As tesoureiras da própria SAF pode fazer diretamente esse depósito. Confere, Quitéria? Fica a critério de cada sinodal e de cada federação. Aqui, por exemplo, fica a critério, né? Sim. Aqui na nossa sinodal, a gente convencionou, né? Nós conversamos que nós iríamos juntar tudo e fazer um único depósito em nível de sinodal. Mas, como eu estou falando, fica a critério de vocês. Se a SAF, se a sinodal e a federação, né? A sinodal Norte Paulistano e suas federações acharem melhor que cada SAF faça o seu individualmente, não tem nenhum problema. Até né? porque, Quitéria, aqui na minha federação, na nossa federação, os cofrinhos chegaram, né, basicamente a todas as presidentes, e assim, algumas inclusive na minha SAF, o que é feito? Foi distribuído, foi colocado, nós temos 3 departamentos, e essa arrecadação é feita em todos os departamentos. Então, assim, os 6 primeiros meses, a gente já deposita, nós temos depositado, né? Então, fica a critério, né? São sugestões que foram dadas pela federação para que as irmãs vejam a melhor forma de estar fazendo, então, o depósito do Natal no missionário. Como as irmãs aí são mais distantes, não é? Eu não sei como é a situação geográfica, os contatos. Então, a presidente da federação pode orientar que cada SAF recolha e faça seu depósito. Também não tem nenhum problema, porque a conta, ela recebe depósito individual, depósito da SAF, de uma igreja, da federação, da sinodal, fica a critério das irmãs. O que for melhor para vocês, né? O que ficar melhor para vocês, então vocês devem fazer, não é, Paula? Sim, Quitéria, nós aqui da nossa sinodal, nós entendemos que era melhor e mais prático que cada SAF pudesse ter liberdade para fazer o seu próprio depósito. Ótimo! Do que ficar remetendo para a federação. Aí é uma questão das federações, mas para nós não pedimos que ninguém repassasse para a sinodal, porque cada um pode administrar isso melhor, fica menos burocrático, né? Claro, O claro. que nós temos feito tanto a Dailde, que é a nossa tesoureira, passa os informes no grupo dela, como nossa secretária de missões também passa exaustivamente no grupo de emissões. Quando a Alessandra manda, ela já encaminha também. Então, nós temos procurado fazer o máximo de divulgação para colaborar, sim, com o Natal Missionário. Né, irmã? Nós entendemos a importância desse projeto e nós louvamos a Deus porque é muito bom nós sabermos que não vai ser só um que, por exemplo, pode receber R$1.000 e um outro 200. Todos recebem o mesmo valor e eles merecem todos o mesmo valor.
Então, nós concordamos e apoiamos muito o Natal Missionário. Benção. Então, irmãs, fica a critério de vocês. Se é mais fácil cada saco já ir arrecadando, não é? E depositando, ótimo. Não é? Tem dado muito certo, tem dado muito certo aqui na nossa federação, viu, Quitéria? Não é? Que bênção, irmã. Graças a Deus. Então, é isso mesmo. O que ficar melhor para as irmãs, então, se for para o SAF, individualmente, Sim. então as irmãs podem, né, já fazer esse depósito, sem nenhum problema, tá certo? Aqui, eu abro um parênteses para dizer que eu disse os cofrinhos que sobram, porque eu recebo bastante assim, veio da APMT e também veio da junta, né? E aí, aqueles que sobram, eu distribuo na minha igreja. Aí, em dezembro, a gente marca um dia para todo mundo levar. Então, os irmãos levam, as famílias, não é? E a gente também faz esse depósito em livro de... Então, assim, as ações, né? Cada sinodal, cada federação, SAF, vai achando, né? Vai fazendo, desenvolvendo aí algumas ações para abençoar os nossos missionários, né? Eu sei que esse ano é um ano atípico, né? É um ano atípico, mas Deus irá, não é, suprir essas nossas necessidades. Sim. Então, vamos passar a mais alguma colocação a respeito disso ou de outra coisa que eu falei? Eu queria perguntar uma coisa. Pode ser? Pode, é sobre aqueles centavinhos que a gente tem que colocar no depósito, tipo, digamos, R$300 mais 40 centavos, ou seja, para identificar a federação. Isso também ainda é necessário? Olha, não é necessário mais, porque foi assim, no primeiro ano, os centavos era para identificar o valor de cada região, que é por região, né? No caso de vocês, região é Sudeste-Sul, né? Isso. Mas aí não é mais necessário, assim, porque a gente não vai precisar mais somar. A conta é aberta, tudo que entrar é de Natal Missionário. Então, cada pessoa que vai, por exemplo, se a sua SAF vai mandar uma oferta, vai registrar no caixa. Então, você sabe que foram vocês que mandaram, né? Então, para nós, eu não vou mais não vai mais precisar somar por região. Porque a gente deu um relatóriozinho na primeira executiva, não sei se Paula lembra, por região. Mas depois foi considerado que não precisava mais dar esse relatório por região. Então, não tem problema que vocês, que não seja acrescentado os centavos. Que seja ou não acrescentado, tá certo? Sim. É bom mandar o comprovantezinho para mim, porque eu anoto lá, né? Certo. No meu caixa. Nós pedimos, um instantinho, nós pedimos que as tesoureiras das SAFs mandem o total para as irmãs, para a tesoureira da federação, que consequentemente vai mandar para nós o quanto foram os depósitos daquela SAF ou daquela federação. Nesse caso, só a título de informação para vocês, né? Porque só entra lá no caixa dela, né? Não passa pelo caixa, não. Só para informação, exatamente. Tá. E outra coisa, vamos divulgar também na igreja, porque tem irmãos que querem, não é da SAF, tem da UPH ou da igreja no geral, podem colaborar. E quanto à contribuição, as dificuldades que as irmãs estão até falando, algumas vezes que não vai pagar a taxa, porque está sem dificuldade, eu olho por outro lado. Quanto nós economizamos nesse período de isolamento? Com cabelo, com unha. Então, essa economia que nós fizemos, nós vamos ter a responsabilidade de pagar a nossa contribuição anual, as nossas obrigações com a SAF direitinho. Pensando nisso, e nas bênçãos que o senhor nos dá, né? Se Deus permitir. Então, tem uma irmã aqui, Firmina, não sei se Paula Roma conhece ela é bem antiga aqui da Paraíba. E ela dizia assim, Quitéria, a contribuição anual é responsabilidade da SAF. Quem é que tem as sócias?
é a SAF, não é? Então, a presidente da SAF, veja, irmãs, nós, como presidentes, temos que estar, né, antenadas. Se temos 5, 6 irmãs que não estão em condições ou que não vão poder repassar, nós temos que ver uma alternativa para suprir esses valores, né? E foi aquilo que eu falei, né? Conseguir ofertas com outras pessoas, né? Angariar algum recurso, fazer alguma coisa para a gente conseguir fazer um almoço. Não sei se vocês têm esse costume aí na região de vocês. Aqui a gente faz. Aqui nós fazemos feijoada para conseguir angariar algum recurso. Então, assim, são situações que cada SAF deve, assim, administrar, não é? Eu, assim, penso dessa forma. Pode ser que as irmãs tenham outras sugestões, outras ideias para trazerem para nós, né? Mas é isso. Então, eu vou repassar aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui a movimentação financeira, o balancete, certo? Ah, não, primeiro vai ser a previsão orçamentária. Deixa eu ver aqui. Chegou aí? Sim, Quitéria. Pronto. Então, eu vou deixar assim, né? Porque senão a gente não fica tão legível. Veja, como eu falei, é uma previsão orçamentária. Esse aí foi da minha federação, do ano passado, certo? Então, é muito simples a previsão. A previsão orçamentária, ela deve ser feita pela tesoureira com a presidente ou com a diretoria, né? E leva para o Congresso. Lá passa para a comissão e a comissão vai aprovar e é apresentada no Congresso. Então, nós vamos relacionar as entradas que serão previstas, né, ou as receitas, e as despesas e suas saídas, que serão previstas. Essas que estão aqui elencadas, as despesas, podem não ser a de vocês, mas é apenas um exemplo. Veja, saldo anterior. O nosso congresso aqui, ele acontece em dezembro. Então, o que isso representa? No mês de novembro, a tesoureira tem que fechar o caixa, né, para apresentar no congresso até novembro. Normalmente, não se consegue fechar o caixa de dezembro no congresso. Tem sinodal, tem federação que consegue. Aqui a gente não consegue. Então, o que isso representa? Apresenta o balancete, a movimentação financeira até o mês de novembro, no nosso caso, né, porque o congresso é em dezembro. E o mês de dezembro, você pode apresentar na primeira executiva do ano seguinte, ou mandar o balancete por WhatsApp, por e-mail, para todo mundo que está no congresso, que é mais difícil, né? Então, saldo anterior, tinha um saldo de 873 em novembro, mas ainda tinha despesas do congresso, né? Mas a previsão tem que ser feita com caixa de novembro, anterior ao congresso. Ou de vocês, eu não sei qual é a data do congresso de vocês. Aí, quais são as entradas previstas? No nosso caso, somente a contribuição anual, porque aqui eu não coloco, por exemplo, se eu vou fazer um almoço, se eu vou fazer um jantar, não, porque é uma coisa que eu não tenho, vamos dizer assim, uma certeza que eu vou fazer, que a federação vai fazer, né? Ou que a SAF vai fazer. Então, eu coloco somente a contribuição anual, né? Pela quantidade de sócios daquele ano. Então, em 2019, nós tínhamos 223 sócios, que multiplicando por 29,94, que era a contribuição anual, deu 6.676,62. Então, aí eu somo minhas entradas. Aí vamos dizer que vocês aí tem alguma oferta, tem presbitério que dá oferta para a federação, né? Mas aí fica a critério. Tem sínodo que dá oferta, né, no Brasil, mas aqui nós não temos.
então eu não coloco, tá certo? Agora, se eu sei que vai entrar outra receita, eu posso acrescentar aqui. Como é uma previsão, não tem problema. Está entendido, irmãs, a questão das entradas? Sim. Deu para entender? Deu. Sim. Então, você vai colocar aí a previsão de suas entradas. Né? No caso da federação, são as contribuições anuais. Da sinodal também. Na SAF, seria as mensalidades, né? Então, você soma. Aí vem as despesas, né? As saídas previstas. Aí aqui eu já coloco, primeiramente, o repasse de 50% para a sinodal, que é a metade, tá vendo? Da contribuição anual. Nós sempre temos aqui, a federação sempre manda uma oferta missionária para aquele missionário que a gente recebe, o missionário adotado pela federação, né? Porque a sinodal recebe e distribui entre as federações, missionários que a nacional manda para nós, né? Então, aí a gente volta uma verba, uma ofertazinha para ele, ou para outra obra missionária que nós queiramos. Reuniões executivas, a gente sempre gasta com as reuniões executivas, a gente sempre tem um custo, uma despesa. Às vezes é passagem para alguém que vem de fora, alguma irmã que mora, né, mais distante, em outra cidade, então a gente coloca aí essa despesa com caneta, o que você acha, o que você for fazer, xerox, né, alguma lembrancinha, e aí vai, por aí vai. Reuniões inspirativas também tem um custo, tem uma despesa, um palestrante que você convida, não é? Alguma decoração que queira fazer, bom, alguma despesa que tenhamos. Então, está aí um livro que queira dar de presente, ou um mimo, alguma coisa assim. Então, a gente sempre tem uma despesa, né? Material de expediente, durante o ano, nós temos, né? Às vezes, apostilas para repassar o material nacional, né? Apostilas, despesa com xerox, encadernação. Então, a gente tem um custo, tá aí. A nossa federação, ela paga 50% da taxa do congresso. Aqui sempre é um congresso de 2 dias, então a taxa é um pouquinho mais alta. Então, a federação, ela paga 50% para a executiva, diretoria e secretários de atividades. Compra de bíblias, folhetos, literatura cristã. Às vezes, a federação compra até para doar SAFs, né, para elas fazerem trabalho de evangelização, ou para a federação nos avanços missionários que tenha. Então, também tem uma despesa. E aqui eu coloco, lembrancinhas, mimos em congressos, representante da sinodal, quando vem, ou da nacional, bom. Então, a gente tem também uma secretário presbiterial, a gente sempre dá uma lembrancinha a ele, aniversário da presidente, não é? Então, tá aí. E a orientação da Confederação Nacional é que a gente tenha sempre um fundo de reserva fixo, a cada ano, a cada 2 anos, para a sinodal, né? Para a gente enviar para os congressos. Tem o congresso da sinodal e o congresso da nacional. E a sinodal tem o congresso da Confederação Nacional. Então, a gente sempre vai deixando aí uma reservazinha. Então, de forma que o valor das entradas, tá vendo, ele fecha com o valor das saídas. Então, é a sua previsão orçamentária. Se você quiser acrescentar aqui um fundo de congresso, que não seja essa despesa que eu coloquei, que a nossa federação tem isso aí, você pode ter um fundo de congresso também para ajudar aí nas despesas do congresso, né? Com bolsa ou crachá, boletim, o que vocês queiram, né? O que vocês tenham de despesas fixas. Aí aqui vem algumas orientações, né? O modelo, né? Na previsão, como eu já falei, né? Você trabalha com o valor da contribuição anual desse ano, porque você recebe as contribuições esse ano, né? Até o congresso. Então, você trabalha com o salário desse ano, né? Do ano vigente, do ano em curso. Esse foi do ano passado, né? Então, sugerimos um fundo de congresso, como já falei, permanente. Nas entradas, caso a federação faça algum movimento, um brechó, um almoço para ajudar, então pode ser incluído. Nas saídas,
foram colocadas essas despesas, pois é o que a federação tem como despesas regulares. Vocês podem ter outras despesas, né? E nas saídas também foi incluído no despesa com o Congresso, como já falei, porque nossa federação, ela paga, né, a metade da inscrição da executiva e também compra uma bolsa, né, caneta, programa, o que nós formos precisar para o Congresso. Então, é mais ou menos isso. A previsão orçamentária deve ser elaborada pela tesoureira, juntamente com a diretoria, deve ser apresentada no Congresso para sua aprovação através da Comissão de Exame de Contas e Orçamento. Certo? E aí? Dúvidas? Irmã, eu na questão do orçamento lá das entradas, lá para trás recebemos orientação de que deveria ser mais do que a oferta, porque durante o ano a gente imagina que criou-se mais uma SAF, né? Organizou-se mais uma SAF, trabalhamos e aumentou o número de sócias, então uma previsão otimista. Então, colocado, eu pelo menos coloco a mais, uns 10% a mais do que... Bom, você pode colocar, né? Ou pode colocar ali outros, não sei. A gente aqui tem feito dessa forma. Como eu falei, é uma previsão. Sim, sim. Né? Agora, se eu coloco para mais, né, eu tenho que ter mais despesas. Se eu coloco para mais e aquilo não acontecer, não é de toda forma, eu acho que é melhor você trabalhar com menos e fazer mais. Porque tanto pode haver na CESAF, como pode também né, diminuir. Então, mas aí, se você faz dessa forma, não tem problema, né? Contanto que apresentou, aprovou, pronto. Sim, então tá bom. Né? Aí eu trago a forma mais simples, mas se você, não, eu quero aumentar aqui. Não, aí fica a critério. Antigamente, a gente aumentava porque tinha a questão do salário mínimo, que aumenta, mas quando a gente tinha até, acho que era maio, né, para repassar a contribuição. Agora não é dentro do mesmo ano. Então, eu trabalho com aquilo que eu vou receber no ano. Veja, Adair, você já trabalha... como eu apresentei, eu já estou trabalhando com a quantidade de sócios desse ano, porque foi o que eu recebi efetivamente. Veja, esse ano eu vou trabalhar com a quantidade de sócios da estatística desse ano. Então, eu já tenho a quantidade de sócios que eu vou receber, né? Porque a gente vai receber esse ano para trabalhar o ano que vem, não é verdade? Ah, sim. Antigamente, como a gente recebia depois, o Congresso era antes, aí você podia dar um incremento do valor do salário mínimo, do aumento. Agora não tem mais, porque é repassado tudo esse ano e eu já tenho a quantidade esse ano de sócios que vão pagar a contribuição esse ano. O que você pode acrescentar aí é se sua sinodal ou sua federação for fazer algum movimento extra. Mas com referência à quantidade de sócios, você já está recebendo a quantidade desse ano. Sim, mas para o ano que vem é com um salário mínimo novo, que deve ter um aumento aí de 3% a 5%. Não, mas você só vai receber a contribuição do ano que vem no final do ano. Então, mas ela é a previsão para o ano que vem. Não é isso? Não, mas o dinheiro que você tem para gastar, você recebeu esse ano, para gastar em 2021. Você vai receber de novo no final do ano para 2022. Aí não tem mais esse aumento, né? Tem ano que vem para a contribuição do ano que vem. Mas para a contribuição, para o dinheiro que eu vou receber esse ano para gastar em 2021, ou para investir, vamos dizer assim, eu já tenho a quantidade certa pela estatística. Esse ano. Quando as federações forem fechar sua estatística, então vocês já sabem a quantidade quando vocês forem fechar sua previsão orçamentária, deve verificar com a secretária de estatística da federação a quantidade de sócios desse ano, né? Ok. Entendeu? Deu para entender, querida?
né? Que você já recebe esse ano e já fica com ele para usar, vamos dizer assim, para investir no trabalho no ano seguinte, né? Aí no final do ano é que você recebe o valor de 2021, né? Com aumento. Com aumento, tá certo. Não, seu raciocínio é ótimo, tá certo. Que nós recebemos a orientação lá atrás, né? Conforme você já esclareceu aí, e agora tá tudo certo. Vamos ajustar. Aí você já tem a quantidade aí desse ano, que vai ser agora lá para novembro, né? Comecinho de dezembro, eu não sei qual a data do congresso de vocês. A secretária de estatística já tem a quantidade de sócios, aí você multiplica por essa quantidade, que é que você vai receber efetivamente essas contribuições anuais, né? A contribuição anual. E agora a sinodal é que fica aí com 6 meses, porque normalmente é junho, julho, né, o nosso congresso. Isso. Né? Mas aí faz em cima da estatística e da contribuição daquele ano. Ok. Perfeito. Obrigada. Acho que é importante também, Quitéria, já que você está falando de previsão orçamentária, deixar claro, né, também, porque as entradas e saídas, o balanço do ano, isso é analisado pelo representante da instância superior com o secretário, né, se for presbiterial ou sinodal. Mas essa previsão orçamentária, ela tem que ser aprovada lá no plenário, né? Exatamente. Ela tem que ser lida pela tesoureira, não é? E vai para a comissão para aprovar, né? E trazer o parecer para o Congresso. E para a comissão apresentar na hora que ele apresentar o relatório do parecer, não é? Então ele traz também o parecer para serem aprovados no Congresso, pelo plenário. Porque no nosso último congresso aqui da Sinodal, nossa irmã Ana Maria foi quem representou a Nacional, e nós baixamos o documento da tesouraria, né, para a comissão poder analisar, verificar os livros, apontamentos. E no caso da previsão orçamentária, então nós aprovamos lá com o plenário. Isso, mas assim, vai para a comissão, porque eles também, né, vão analisar. E aí vem a tesoureira apresenta no plenário e bate também na comissão. Aí eles vão dar um parecer que foi aprovado, né, pelo plenário a previsão orçamentária. Quando a tesoureira apresentar o relatório dela, aqui a gente faz assim, já apresenta a previsão orçamentária, não é isso? Uhum. Né? Aí o plenário aprova. Ótimo. A previsão orçamentária, a parte do que vai ser analisado na comissão, né? Agora, é como eu falei, como ela vai apresentar os dois relatórios, ela apresenta o relatório e a previsão. Aí baixa na comissão tanto o relatório como a previsão. Então nós não precisamos aprovar a previsão orçamentária? Naquela hora. Não precisa? Não, na hora que ela apresentar, ela baixa na comissão e a comissão vem com parecer e o plenário aprova. Então nós não apresentamos isso na hora, vem com a comissão de uma vez, entendi. Tudo bem. Tá certo. Tem sinodal que não baixa na comissão, mas o correto é baixar na comissão. Ela apresenta, não aprova naquela hora e vai para a comissão. Aí a comissão vem com parecer de aprovação, tanto o relatório como a previsão. Entendeu? Tá bom. Ótimo. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, as despesas de vocês podem ser outras da previsão orçamentária, né? Claro, diferente dessas que eu apresentei. Agora, o importante é que tenha esse fundo de reserva, o fundo de congresso, como vocês queiram chamar. Na verdade, o fundo de congresso é uma coisa, o fundo de reserva é outra. O fundo de reserva é um valorzinho que vai ficando lá, né? Vai ficando. Para suprir alguma necessidade. E o fundo de congresso é exatamente para ajudar nas despesas do congresso.
Certo? Agora vamos... As Sim. despesas que a gente coloca de mimos, de coisas, a gente coloca despesas da Secretaria de Causas Locais ou Diplomacia que tinha, desculpa, que tinha, né? Então, é só nomes diferentes, conforme os gastos que forem feitos vão sendo relacionados, é só isso, tranquilo. Aqui a nossa secretária, como o dinheiro assim da federação é pouco, né? Então não dá para você ter votar uma verba para cada secretaria. No entanto, ali onde tem despesas, material de expediente, não é? A questão de Bíblia, você já está fazendo para a Secretaria de Evangelização e Missões, não é? Assistência social pode estar ali, né, em alguma verba daquela. Então, assim, vocês vão elencando aí as suas prioridades. Aqui, o que acontece? Por exemplo, a federação, a secretária de assistência social, ela faz uma ação no primeiro semestre, outra no segundo. Aí a gente pede as SAFs, né? Convencionou-se isso, aí a gente, por exemplo, agora vamos assistir a uma entidade de jovens que estão em casa de recuperação, aí cada SAF ficou com um jovem para entregar aquele material que ela pediu. Então, é mais ou menos assim. Aí pode ser diferente, vocês podem colocar essa despesa na previsão orçamentária, né? E por aí vai, como você falou. Então, fica a critério aí de cada sinodal. Aí é um modelo para vocês terem uma ideia, né? As entradas, o que é que vai entrar durante o ano, e as saídas. E bate os valores de entrada e saída, porque é uma previsão, né? Então, é mais ou menos aí. Então, é muito simples, Paulo, a previsão orçamentária não é a da ILB. É muito simples e a pessoa faz tranquilamente com a diretoria, ou a tesoureira faz e apresenta a diretoria. Olha, eu fiz, veja se vocês concordam, né? Então, é tudo muito... assim, da conversa, né? A gente fala, olha, eu fiz, a presidente vai dizer, olha, eu quero que você coloque essas despesas, veja aí como é que vai distribuir. E aí, as irmãs fazem e apresentam, né, no Congresso. É muito simples. Agora, eu vou apresentar um balancetezinho só para as presidentes de SAFs, de federação, não é? Ou as tesoureiras das SAFs e das federações terem uma ideia. Porque, irmãs, é muito importante a transparência, porque ela nos dá credibilidade, ela nos garante confiança, a confiança no trabalho. Muitas irmãs, às vezes, por exemplo, no especial, não é? Da Confederação Nacional, eu fiz uma apresentação, uma amostra, onde a Nacional investe os recursos, não é? Que chegam. E eu creio que isso foi importante porque foi a nível nacional. Então, as pessoas... eu não sabia disso. Inclusive, eu recebi feedback de irmãs que não contribuíam e estão passando a contribuir. Porque as irmãs querem ver, elas querem saber. Por isso, a previsão orçamentária também é importante. Para que a gente tenha uma ideia no Congresso onde vamos investir os recursos que chegam. Né? E o balancete, ou a movimentação financeira, também é muito importante. Mesmo na SAF, na federação, na sinodal, na nacional, é muito importante, porque as irmãs, elas querem saber. Então, quando você presta conta, eu costumo dizer assim, que a gente deve prestar contas até dos centavos. Porque o dinheiro não é nosso, são ofertas voluntárias que chegam para o trabalho. Então, ele deve ser bem administrado, não é, irmãs? Deve ser bem administrado. Com transparência, com lisura, e isso vai dar credibilidade ao trabalho que a gente faz. Né? Vai transmitir confiança. As irmãs vão querer... eu quero participar desse trabalho, eu quero fazer parte dessa história. Então, eu vou tentar colocar aqui agora o balancetezinho, tá? Eu vou ter que minimizar de novo. Fechar esse. Agora esse aqui. Posso fazer uma pergunta? Pois não.
Referente à previsão orçamentária ainda, quando eu vou fazer a previsão para o ano de 2021, né, eu vou utilizar o meu o saldo final de 2020? Veja, é aquilo que eu falei. A senhora está falando em SAF ou federação? Federação. Pronto, então veja, é aquilo que eu falei. Esse saldo que está aí é o saldo de novembro. Muito embora vocês viram que parte dele, ou ele todo, já foi gasto com o Congresso, né? Isso. Então, você vai apresentar ele, mas sabendo que aí, na hora você ressalta, olha, nós temos esse saldo anterior aqui, mas ele parte dele já está custeando as despesas do Congresso. Ok. Obrigada. Viu? Você salienta isso, olha, mães, nós temos esse saldo aqui, mas vocês vão verificar que parte dele já está sendo gasto com o Congresso, né? Porque, às vezes, a federação não fica mais com mais nada, né? Só fica com o que vai entrar da contribuição anual daquele ano, não é? A sinodal é que, às vezes, tem um saldo maior, mas a federação, a rigor, quase tudo que entra é gasto, né? Porque, né, são muitas as despesas. Né? Porque a federação, ela vai trabalhar com suas SAFs. A sinodal já abrange 5 federações, não é? Isso. Então, a federação tem um fluxo maior de caixa. A sinodal tem um fluxo maior de caixa, de verbas que entra. A federação não, ela só vai contar com aquelas das suas SAFs, com os 50% de suas SAFs. Então, a rigor, aquele saldo anterior, como eu falei, ele praticamente não existe, porque ele está sendo gasto no Congresso. Tá certo? Aí você pode ressaltar isso na hora. Certo? Na hora que for apresentar. Viu? Ok. Então, vejam aqui, olha. Já apareceu aí? Não, irmã. Não. E agora? Deixa eu tentar botar. Pronto, vai aparecer agora. Chegou? Sim. Pronto, então a movimentação financeira ela é muito importante, que em cada reunião plenária, em cada reunião executiva da Federação e da Sinodal, ele seja apresentado. Você pode fazer um modelozinho simples como esse e distribuir, colocar na mão de cada uma das irmãs que esteja na reunião plenária ou departamental. E aí você vai ler seu relatório, pode apresentar em data show, como queira. Aí, veja, essa movimentação aqui, ela é anual, não é a mensal ou no início do ano da executiva. Eu fiz ele, esse aqui é o do ano, tá certo? Mas pode ser feito em cada reunião que vocês forem ter, né? Pode ser mensal, né? Ou no início do ano, na executiva da federação e da sinodal, como vocês, conforme a data, o mês, a época. E na SAF pode ser em cada plenária. Se a plenária for mensal, você faz mensal. Se for a cada 2 meses, então você apresenta a cada 2 meses, tá certo? Esse aqui é o do ano. No final do ano, tanto a SAF como a federação devem fazer e também a sinodal no biênio, né, para entregar no Congresso. Aí, veja, eu coloquei aqui janeiro de 2009 a novembro, janeiro de 2019 a novembro de 2019. Por quê? Porque o nosso Congresso acontece em dezembro, no comecinho de dezembro. Então, eu fecho o caixa até novembro. Você não fecha o caixa na metade do mês. Não, o caixa ele é mensal. Não é isso? Agora, tem tesoureira que no Congresso ela consegue fechar a movimentação do Congresso e apresentar, o que é mais difícil, porque aqui já vai pronto, você já leva tudo pronto, né? Então, o mês de dezembro, no caso da gente, ou a gente faz a parte e repassa para todo mundo por WhatsApp ou e-mail, ou então na primeira executiva, que acontece
normalmente em janeiro ou no comecinho de fevereiro, a gente apresenta o mês de dezembro e janeiro, conforme seja. Aí, para vocês, eu não sei como é que, quando é que acontece os congressos, como é que vocês fazem, mas aqui vamos convencionar que é o balancete anual. Aí eu tenho aqui, olha, o saldo anterior. Esse saldo aqui anterior é o saldo de dezembro, não é o de novembro. Tá vendo? É de dezembro, porque aí, quando terminar o congresso, a tesoureira, sendo eleita ou não, ela, a que era daquele ano do exercício, fecha o mês de dezembro e entrega a nova tesoureira, ou se ela foi reeleita, ela continua. Então, a tesoureira daquele ano é quem fecha o mês de dezembro, no caso da gente, porque o nosso congresso acontece em dezembro. Então, o saldo anterior está aí. Nós temos a nossa continha, né? Então, ela rende juros. Aí tá aí, olha, isso durante o ano. Eu vou somar o ano todo. Os juros são mensais, eu somo tudinho, coloco aí. Aí, contribuição anual de uma SAF. Eu gosto de discriminar SAF por SAF. Então, tá aí. Nós fizemos um encontro de mulheres e sobrou R$200. A gente colocou aí. Porque o que acontece? Eu vou dar outra orientação aqui que pode não ser a realidade de vocês. Exemplo, nós temos aqui, a federação faz um encontro de mulheres a cada ano. Tem uma taxa que é paga e tem as despesas com aquele encontro. Ou seja, a própria taxa que as irmãs pagam para lanche ou almoço, se for o dia todo, ela paga o encontro. De repente, pode sobrar alguma coisa, né? A gente coloca aí o que sobrou. Ou pode faltar. Se faltar, a federação cobre. Certo? Aí vem taxa de congresso, olha, que recebemos, pagamento de camisetas, porque aqui elas gostam de uma camiseta, elas pagam, depositam e a gente paga, né, as camisetas. Aí um complemento de uma contribuição anual, de uma SAF, tá aí, né, e a contribuição anual de outras. Aí fechou aí, estão vendo? 5.500 e pouco. Enfim, todas as entradas que aparecerem lá nos seus caixas mensais, você vai somando e colocando aí. Se tiver despesas iguais, você soma tudo e põe aí. Certo? Aí as despesas. Aí teve despesa com a primeira executiva, teve uma compra de uma coroa de flores quando nossa querida irmã Cida faleceu. Despesas com visitas, olha. A gente foi visitar uma safra no interior e tivemos um custo com material, com lanche, então tá aí. O pagamento das delegadas, está vendo? 50% das delegadas do Congresso. Despesa com tarifa bancária. Repasse das taxas do Congresso para o presbitério, porque aqui o nosso Congresso ele é unificado. Por ser unificado, a gente não acrescenta nada na taxa, porque senão fica muito alta para as irmãs. E assim vamos. Aí, veja, total das despesas e olha o saldo que ficou para 2019, para dezembro, né? 2019. 2.104,38. Praticamente o que recebemos de contribuição anual. Tá certo? Então, é mais ou menos isso. Você vai relacionar todas as suas despesas, todas as entradas, e vai dar o saldo lá. Esse saldo, ele vai ter que fechar com o mês lá, né, que você está finalizando, com o mês de novembro. Então, é muito simples. Balancete é saldo anterior, entradas, saídas, saldo atual. Aí você discrimina. É importante discriminar, Quitéria?
para as irmãs terem conhecimento. Né? É como eu falei, quando você presta contas o mais detalhadamente possível, isso gera uma credibilidade, isso gera confiança. As irmãs, elas ficam mais à vontade para contribuir. Eita, agora aqui fechou a câmera. Mas vocês estão me vendo, não é? Sim, estamos vendo. Para mim aqui, acho que fechou. Então, irmãs, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? É claro que as despesas de vocês podem ser outras, né? Mas você discrimina tudo direitinho. O saldo anterior, a despesa daquele mês e apresenta, né, nas suas plenárias. E no final do ano faz o balancete geral, juntando tudo, e entrega às irmãs para elas terem conhecimento. É justo, né, Quitéria? Afinal de contas, o dinheiro que nós administramos, que as tesoureiras administram, é o dinheiro das nossas sócias, né? Exatamente. É justo que a gente preste informadas contas. mesmo. Não é? É importantíssimo isso, porque assim, a tesoureira ela fica bem tranquila, né? Assim, quando você apresenta tudo direitinho, né, contabiliza tudo. Eu gosto da conta, Adaildo, porque a conta, na Nacional, nós trabalhamos com o extrato. Eu não pego em dinheiro nenhum. A gente não pega em dinheiro. Então, o dinheiro está lá na conta e ele é pago a partir da conta. Né? Aqui na Sinodal eu tenho feito dessa forma. A gente faz a despesa, entrega a nota e ela paga, né? E a tesoureira paga. Para que fique tudo registrado através da conta, né? Pode ser para vocês um pouco mais difícil, mas isso é muito bom, porque isso dá uma certa tranquilidade, né, para a tesoureira. E aí eu estou à disposição de vocês para mais alguma coisa que não entenderam. Meninas, não durmam com dúvida. Podem falar à vontade. Já está um pouquinho tarde, né? Mas dá para falar um pouquinho mais. Não fiquem com dúvida. Tá bem esclarecido, mas melhor não... É melhor perguntar. Na dúvida, né? Mesmo que seja, isso é bobeira, isso é simples, mas eu não entendi direito, pergunta aí. Isso, pergunta mesmo. Eu acredito que você conseguiu suprir todas as necessidades dessas irmãs que estão na plataforma, né, irmã Quitéria? Eu espero, não é? Porque, assim, tesouraria é uma área tão... É uma área, assim, né, que sempre vai existir dúvida, né? Uhum, sim. Porque é uma área muito técnica, não é? Aí, vou fazer assim, será que eu posso contabilizar dessa forma? Como é que eu posso fazer aqui? Na dúvida, é bom perguntar, não é? Sim. Nós agradecemos muito sua disposição, viu, Quitéria? Eu sei que você tem que descansar, porque vai acordar daqui a pouco para a oração na madrugada, né? Assim como algumas irmãs aqui também podem estar conseguindo entrar. Então, que você receba, né, a nossa gratidão pela colaboração que você nos deu hoje aqui nessa plataforma. É tarde para nós aqui, mas também é tarde para você aí, né? Nós marcamos esse horário justamente porque algumas irmãs estão trabalhando e elas não conseguiriam entrar mais cedo, entendeu? Então, a gente quis ajudar quem também está trabalhando, entende? Mas foi muito bom esse encontro contigo, muito esclarecedor, suas posições são bem tranquilas, ponderadas, alicerçadas, né? Então, realmente nós louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu ministério junto à Nacional também, viu, querida irmã? Olha, eu não estou conseguindo vê-las, mas eu, assim, quero agradecer mesmo e me coloco à disposição das irmãs. Pode perguntar qualquer dúvida, né, qualquer esclarecimento.
eu não sabendo, eu vou correr atrás, mas dentro do meu conhecimento, né, que também é limitado, a gente não sabe tudo, eu sei um pouco, mas a gente vai procurar ler, esclarecer, ajudar, né, as irmãs naquilo que for possível. Né? É claro que um tempo, se for uma palestra presencialmente, é outra coisa, né, Paula? Sim. Seria assim, muito bom. Seria ótimo. Mas numa plataforma eu sei que é mais difícil. No entanto, a gente se esforça, não é, para ajudar as irmãs e colaborar. E eu fico assim, muito feliz, porque vi que as irmãs querem aprender, estão aqui, vieram, as tesoureiras, né, quase 100% as irmãs querendo aprender, e isso é muito bom, porque quando a gente, pelo menos não aprender, mas revisar, reciclar, não é, alguma coisa, esclarecer outra, que a gente, eu vinha fazendo assim, mas assim eu acho que é melhor, não é? Então, acredito que ajuda. E estou à disposição, Paula, que você precisar ir com as meninas, viu? Tá certo, querida. Muito obrigada, Quitéria.